Olá, mamães, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo a respeito do porquê que os recém-nascidos só querem ficar no colo. Quando a gente tira eles do colo, bota na cama, bota em qualquer lugar, eles abrem a goela a chorar. Hoje o vídeo é exatamente para falar a respeito disso. E eu confesso que esse assunto me deixa muito faceira. É o assunto, acho que eu mais gosto, além da amamentação, que vocês vão ver muitos vídeos a respeito de amamentação. Esse assunto é o que eu mais gosto foi o que eu mais gostei de pesquisar, é o assunto que eu mais gosto, sabe? É como se, tipo assim, ó, eu tenho um respaldo do porquê que os bebês só querem colo. E aí eu tenho como justificar o porquê que eu fiquei também com o meu bebê no colo. Eu espero que ele fique bem explicadinho para que vocês consigam entender o porquê que os bebês só ficam no colo desde o nascimento. Já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha e comenta até quando teu bebê ficou chorando quando tu tirava ele do colo. Mesmo que tu não amamentava ele por N situações, conta aqui pra nós como foi pra ti quando o teu bebê tu colocava na cama e ele abria o choro. Então, assim, eu vou contar a minha experiência com o meu bebê e vou dizer para vocês como eu me senti com relação a isso. Sim, eu sei que muitas mães têm essa dúvida do porquê que o bebê chora. Ah, tá no teu colo, tá muito bem, obrigada. Botou no carrinho, botou na cama, o meu bebê tá aqui dormindo, ó. Muitos vídeos vocês vão ver eu gravando com ele dormindo, que é o momento que eu consigo sentar e fazer as coisas de fato. O vídeo, né? Porque algumas pesquisas eu consigo fazer com ele acordado, mas o vídeo não tem condições, na maioria das vezes, fazer vídeo com ele acordado. Primeiro eu vou falar da parte teórica e depois eu vou falar da minha experiência, tá? Tem um antropólogo chamado Ashley Montagu. Ele fez um estudo, tá? E inclusive eu vou deixar uma parte desse vídeo que eu tô fazendo para vocês. Eu vou deixar a matéria teórica, no caso, eu vou deixar a teoria para vocês no nosso site. Então, se tu quiser ler a respeito da esterogestação, que é esse assunto que a gente vai falar agora, vai ter no nosso site. Eu vou deixar no link a matéria já direto para vocês irem. Tem um respaldo científico e eu acho super bárbaro o respaldo desse antropólogo. O que acontece? A gestação a gente conta 9 meses, né? E tem aquela parte de meses lunares que é 10 meses. Mas esse antropólogo, ele fez um estudo e ele disse que existe uma gestação fora do útero, que é essa esterogestação. Então, dos 9 meses após o nascimento até 12 meses, que seriam mais 3 meses de vida, olha aí, eu tô errando os dedos, mais 3 meses de vida, seria a esterogestação dos bebês. Eu sei que muitas mães, principalmente no primeiro mês de vida, dizem assim: eu boto meu bebê, ele chora muito, ele tem cólica, ele isso, ele... E a gente não sabe o que tá acontecendo porque é tudo novo. O bebê tá conhecendo a gente tá conhecendo o bebê tá conhecendo todo o ambiente fora do útero, que ele já tinha costume, mas fora do útero é outra situação. Então, por isso que chama-se de esterogestação. É tudo junto, tá? Mas eu tô falando estero porque, pra não ficar uma coisa assim muito... Então, é esterogestação, tudo junto. Ela é considerada o quarto trimestre da gestação. Dentro desse quarto trimestre de gestação, que é esse esterogestação, nós devemos recriar um ambiente que tente se aproximar o máximo do útero. Claro que, por exemplo, a minha luz, vocês estão vendo aqui, a minha luz, ela aqui tá mais clara por causa da outra parede. Mas assim, ó, a minha luz, ela é muito clara. Eu não tenho como fazer aquela luz que tu modifica a intensidade. Mas se na tua casa tu tem aquelas luzes que tu consegue modificar a intensidade, melhor. Quanto mais tu conseguir fazer com que a luz não fique agressiva aos olhos do bebê, e aí vai ter gente que diz assim: ah, mas o bebê não enxerga, mas a claridade ele enxerga. Então isso pode agredir os olhos dele ou não. Então se tu tens aquelas luzes que tu consegue modificar a intensidade dela, dá uma baixada e faz ela ficar o mais suave possível para fazer com que o teu bebê não leve um susto quando já nasce, né? Porque no hospital é aquela claridade, muita claridade, não tem como tu fazer um ajuste, mas em casa tu tens como fazer esse ajuste.
Então, nós pais devemos recriar o máximo que a gente puder do ambiente uterino. Seja fazendo aqueles pacotinho ou charutinho que muitas pessoas conhecem, que tu pega o bebê e enrola ele numa toalhinha, numa fraldinha, tem aqueles coeiros também, eu tenho o coeiro ali guardado. Então, assim, quanto tu pode fazer de recriar esse ambiente para ele, é melhor. Muitas pessoas diziam assim, mas eu vou deixar o bebê todo assim, né? Coitadinho do bebê, coitadinho nada, a gente, dentro da barriga da gente, eles ficam encolhidinho. Então, quando eles saem, eles, se deixar, eles vão ficar encolhidinho. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar as fotinhos de quando o meu bebê nasceu. O meu bebê nasceu. E vocês vão ver que ele estava sempre bem enroladinho. Eu sempre mantive ele bem enroladinho, aproveitando que ele já nasceu numa temperatura mais fresquinha. Então eu conseguia. Claro que se o teu bebê nascer numa temperatura de 40 graus, vai ficar complicado de tu fazer o charutinho com ele. Então, como dentro do útero o bebê fica em conexão com a gente eu digo nós mães, como ele fica em conexão com a gente, o cordão umbilical dá alimento, né? Ele não sente sede, ele não sente fome, ele não sente frio, ele não tem nenhuma sensação. Então, ali para ele é perfeito. E no momento que ele sai, ele começa a passar fome, ele começa a passar sede, ele começa a sentir frio e ele não sabe o que fazer. O que ele vai fazer? Ele vai chorar. É a única maneira que ele tem de pedir um socorro, é através do choro. Então, quanto mais a gente conseguir recriar o útero para eles, é melhor. Vai trazer segurança para eles e, principalmente, além da gente fazer aquele charutinho, a gente mantém eles aconchegados a gente. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo para limpar a casa. Realmente, a gente não tem tempo para limpar a casa. Eu vou te dizer uma coisa assim, quando eu saí do hospital, quando a gente veio de alta, eu cheguei em casa e eu até tinha falado, né? As únicas pessoas que poderiam visitar meu filho seriam meus pais, a minha avó e acabou o assunto, meus irmãos. Quando eu cheguei em casa, não demorou muito, meus pais vieram. Então, assim, ó, não teve muito barulho. Então, o que aconteceu? Ele ouviu a voz das pessoas que ele já estava acostumado no útero e ficou tranquilo. Não foi um momento agitado para ele. Então, a primeira coisa que eu te digo por experiência própria, quando o teu filho nascer e tu ir para casa, não alarma. E quando as pessoas disserem assim, eu vou ir visitar. Não vem. Se tu puder, o meu bebê até os 3 meses de idade, pode me chamar de chata, pode me chamar do que quiser, até os 3 meses de idade, ninguém veio visitar ele. Eu disse para meus pais que eles poderiam, por ser os avós, a minha tia, a minha avó e os meus irmãos. Fora essas pessoas, ninguém veio bater no meu portão. Teve gente que me mandou uma mensagem lá no Facebook, amiga, me passa o teu endereço que eu tô indo te visitar. Eu não passei, não passarei. Eu falei assim, até os 3 meses, eu não vou deixar ninguém visitar meu filho. Gabi, como tu é chata? Não, eu não sou chata. A saúde do meu filho, a gente estava em pandemia ainda. Tu acha que eu vou colocar alguém dentro da minha casa em plena pandemia? Todo mundo usando máscara, já tinha algumas doses de vacina. Mas eu vou expor o meu recém-nascido a Covid e mais outros vírus de gripe só para agradar o ego de alguém que quer conhecer ele? Não faz o menor sentido. Então pensa na saúde do teu filho, já começa aí. Então quanto menos movimento tiver dentro da tua casa, melhor. Eu sei que é super cansativo. Eu tive parto cesárea e a minha irmã ficou comigo até os 15 dias. Então até os 15 dias eu conseguia tomar banho tranquilo, porque o bebê ficava no colo dela. Então assim, se o bebê não estava no meu colo, estava no colo dela. Porque justamente, botava na cama e ele abria o berreiro a chorar. Então o que a gente fazia? Estava no meu colo, estava no colo dela. Então as coisas da casa, varrer casa, limpar as coisas, eu fazia. A minha irmã ficou responsável pela comida. Mas o resto das coisas eu fazia. E quando eu estava fazendo, a minha irmã ficava com ele no colo e ele ficou super tranquilo. Tanto que cólicas, eu acredito que ele teve pouca quantidade de cólica nesses primeiros dias, nesses 15 dias. Ele teve noites de agito, mas os agitos que ele teve, eu acredito que justamente era porque ele ainda estava na adaptação. E eu estava nervosa, o meu nervosismo acabava passando para ele e às vezes quem acalmava era a minha irmã, que estava ali com a gente. O bebê, ele vai se adaptar. Quanto mais gostoso for o ambiente, quanto mais aconchegante for o ambiente, é melhor. Uma dica que eu te dou,
sempre que o bebê tirar uma sonequinha durante o dia, vai dormir com ele. Eu sei que é complicado a gente ter uma casa inteira para lavar, a gente ter uma casa para lavar, passar, cozinhar, tudo é sempre a mulher que tem que fazer. E muitas das vezes eu sei que a maioria das mulheres, o esposo trabalha fora, né? Ou é mãe solo. E aí? Não tem, às vezes, uma rede de apoio. Mas se tu tem a oportunidade de dormir junto com o teu bebê para descansar, porque é punk esses primeiros dias, porque no primeiro mês eles não produzem o hormônio do sono, e vocês vão me ouvir muito falar disso. Então a gente precisa fazer sabe, mexe daqui, mexe dali, e a gente precisa parar com neuroses de limpeza. Eu tinha muita neurose com limpeza. E eu disse assim, não dá, porque o bebê necessita de mim. Agora o momento é o bebê e eu preciso dar atenção para ele, porque ele realmente não está acostumado. Então essa esterogestação, ela é justamente isso. A gente precisa recriar um ambiente uterino para que ele consiga entrar mais suavemente nesse mundo externo que a gente vive, porque é muito ruído sonoro, né? Muita poluição sonora, como se chama, é luz, é cheiro, é tudo novo para eles. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que eles se sintam seguros, e sim, muitas das vezes no nosso colo, ou tu pode utilizar aqueles slings, tem um sling que tu bota transversal e tem um sling que tu bota dos dois lados. Então tu consegue deixar o teu bebê aqui em cima, coladinho contigo e fazer muitas coisas, às vezes varrer uma casa. Ah, mas eu vou varrer com o bebê no colo. Dá pra varrer com o bebê no colo, dá pra gente fazer um monte de coisas com o bebê no colo. E ele vai estar ali tão aconchegado contigo que não vai querer saber de mais nada. Se tá com cheiro, se tá com alguma outra coisa, porque ele está sentindo o batimento do teu coração. E isso é algo que traz uma segurança para eles. Se tu perceber que até ali, eu não digo nem até os 3 meses, muito depois disso, muitas vezes o teu bebê tá agitado e tu coloca ele assim, coloca ele juntinho assim, só de escutar os batimentos do teu coração, isso já acalma eles. O fato da gente abraçar já acalma eles, porque o nosso cheiro, o nosso cheiro de mãe, né, é o que acalma eles. Então, se acalma eles quando eles são grandes, imagina se não vai acalmar quando eles ainda são bebê. Então, só para frisar, o choro do bebê nos primeiros 3 meses é algo muito natural. E não é que tem algo de diferente, algo de errado com o teu bebê. Muito pelo contrário. Isso é o mais natural que acontece. Justamente em função desse processo, dessa novidade. Então, quanto mais novo é para eles, mais eles vão chorar e eles necessitam do nosso carinho. Eu sei que muitas mães, eu já vi relatos de mães que dizem assim: eu saí da maternidade, eu cheguei em casa, eu peguei meu bebê, eu botei ele para dormir no carrinho, eu botei ele para dormir no berço e ele ficou. Ok, eu não, quem sou eu para julgar? O meu bebê tem 1 ano e 8 meses, ele dorme na cama comigo e tem momentos que eu vou lá e dou um abraço nele, a gente fica de conchinha. E ele gosta de dormir assim em alguns momentos, quando não tá quente. Isso é eu e o meu bebê. Isso é uma particularidade nossa. Tu não precisa fazer igual. Só que no início dos primeiros meses, eu confesso que eu não sinto segurança nenhuma, não sentia segurança. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu até vou me aproximar da câmera. Ó, se vocês prestarem atenção, a minha orelha é ó, essa orelha aqui é normalzinha. E essa orelha aqui, ela é diferente. Ela não tem um conduto auditivo. Então, isso quer dizer, ela só serve para eu colocar brincos. Ela não serve para eu escutar, por exemplo. Eu não consigo escutar por essa orelha aqui. Talvez tu vai dizer para mim assim, Gabi, isso é desculpa, porque tu escuta pelo outro. Não, não é desculpa. Eu não sinto segurança nenhuma. Tanto que eu pensei em comprar uma babá eletrônica e eu ainda nem comprei. Eu não comprei a babá porque digamos que é uma desculpa para eu não colocar ele lá no quarto dele, porque eu poderia colocar ele no quarto dele, no berço, né? Só que não, eu não sinto segurança alguma. Esse ouvido não escuta. Então, muitas das vezes, se eu estou deitada deste lado, lado esquerdo, eu estou com a mão sobre ele. Essa é uma segurança que eu tenho. Quando ele nasceu, eu não sabia dos barulhos dele, eu não estava acostumada com os barulhos dele. Eu ficava com ele, ele dormia no meu braço, ele dormia próximo a mim, ele no travesseirinho dele, dependendo do momento.
E era onde eu conseguia escutar ele. Por esse lado eu não escuto nada, mas no outro eu ficava atenta. Então tu imagina assim, eu não tenho audição de um lado. Eu ficava muito mais neurótica do que muita mãe que tem por aí que escuta dos dois lados. E para mim aquilo foi muito tenso esses primeiros dias, por justamente não conhecer os barulhinhos dele. Hoje eu já conheço os barulhos dele, obviamente, então para mim é mais tranquilo. Só que no início foi punk, porque eu não conseguia de fato deitar e dormir, porque eu tinha medo de ele se engasgar, eu tinha medo de tantas coisas, de ele tossir, eu não ver, eu tinha medo de qualquer coisa. Eu acho que é o medo de qualquer mãe, seja iniciante, seja tá com 10º filho, mas toda mãe tem medo de que aconteça alguma coisa de ruim com seu filho. Então eu aproveitei que eu tinha, né, tenho essa deficiência e coloquei ele para dormir comigo, sendo que desde o primeiro momento da maternidade, como eu disse, eu vou botar aqui as fotinhos, desde a maternidade eu já enrolava ele, ele ficava ou em cima de mim ou assim no meu braço. Tem pediatras que vai dizer assim, ai, não pode, a mãe não pode dormir com o bebê porque tem risco de sufocamento. Eu sei desse risco. Só que para mim não existia o risco porque eu não conseguia de fato dormir, né? Por mais exaustivo que é, por mais cansativo que seja esses primeiros meses de adaptação, porque eles só querem o colo, mama o tempo todo, dorme, mama, é sempre naquela função. Então assim, por mais exaustivo que seja, eu não conseguia de fato me deitar e dormir e apagar. Eu me sentia muito preocupada de saber se ele realmente estava bem. Talvez a minha esterogestação esteja acontecendo até hoje, porque é eu e ele. Eu não consigo, de fato, deixar ele muito solto, né? E para mim foi muito valiosa essa experiência. Ele tá numa época de futricar em tudo, é cansativo, mas eu sinto muita falta daquele início do pós-parto. Apesar da exaustão, apesar de me recordar, assim, que às vezes eu não dormia, não conseguia dormir 1 hora seguido, porque tinha que amamentar ele no meio da madrugada. Apesar de toda essa situação, apesar de todo aquele cansaço, eu sinto falta daquilo, porque era muito gostoso. Às vezes ele começava a querer chorar, eu já pegava ele assim, pronto, parava o choro. Aí às vezes ele tava no colo, começava a conversar com ele assim, e aí ele já se assanhava, já interagia, já fazia, daqui a pouquinho já voltava a dormir. Então, muito pouco eu ouvi o meu filho chorar, porque justamente ou ele estava no meu colo, ou ele estava no colo da minha irmã, ou a gente usava aqueles ninho redutor, o bercinho que ele tinha era aqueles bercinho de Vime, e eu fiz um colchão adaptável de pena de ganso. Então, quando eu colocava, ele sentava direitinho e ele ficava bem aconchegado ali. Então, muitas das vezes ele acabava nem precisando do colo, ele ficava aconchegado ali no berço. Então, se tu tens a opção de fazer aqueles ninho redutor, de comprar, eu vou botar uma foto e vou botar um vídeo ensinando a fazer um ninho redutor. E o que eu tenho para te dizer é isso, assim, curte esse momento. Eu sei que é cansativo, porque obviamente eu já passei por ele, mas passa muito rápido. Quando tu vê, puf, já passou os 3 meses, esses 3 meses da esterogestação, já passou, já acabou, e de repente, quando tu vê, o teu filho já tá com 4, 5 anos e tu vai sentir falta daquele período que ele só chorava quando saía do colo.